Aqui, encontrei. Ah, menina, encontrei. Eu leio esse negócio aqui, eu disse, ai meu Deus do céu, que coisa linda. Eu fico aqui assim, eu vou chegar nesse verso rapidinho. Dentro desse contexto, quando você lê a Odisseia, você ainda não fica sabendo como é que Troia caiu. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe como é que Aquiles morreu. Porque na Ilíada, você sabe, quando você está lendo, você sabe que Aquiles está consciente que no fim da guerra ele também vai perecer. Inclusive os deuses comentam isso, que é inevitável que Troia caia, que Aquiles morra, tudo mais. E essa é uma das razões que faz com que Tétis, a mãe de Aquiles, né, não queria que ele fosse para a guerra, porque ela sabia que se ele fosse para a guerra, ele seria morto. O mito narrando a morte de Aquiles você vai encontrar em Ovídio. Ovídio vai falar sobre a morte de Aquiles nas Metamorfoses. Mas a história do cavalo de Troia, que vocês conhecem tão bem, inclusive naquele filme que tem o Brad Pitt, que é o mito Troia, que era para se chamar, na verdade, a Ilíada, e não Troia, era para se chamar Ilíada. Esse filme mostra o cavalo de Troia e tudo mais. Esse mito, ele chega até nós por um registro literário, que é o registro literário de Vigílio, já um poeta romano, ali, mais ou menos ali, contemporâneo a Júlio César. 40 e pouco antes de Cristo, nessa faixa de tempo. E Ovídio não, estou com o Ovídio na cabeça. Virgílio, ele vai escrever uma obra chamada A Eneida, com o título fazendo referência a Enéas, que é o herói troiano que sobrevive e que foge de Troia enquanto a cidade está sendo saqueada. E saqueada não, está sendo destruída. O que acontece é que quando Virgílio, ele incorpora elementos tanto da Odisseia quanto da Ilíada. A Eneida, ela está incompleta e ela está apenas com 12 cantos. Ele iria escrever mais, mas ele não sobreviveu para isso, ela ficou incompleta. E graças a Deus, os amigos de Virgílio não ouviram ele, porque ele pediu, que ele é muito perfeccionista, ele pediu que quando ele morresse, queimassem a Eneida, que ela não estava completa, não estava perfeita. E eles não queimaram, né? Graças a Deus. Ainda bem que não fizeram isso. O texto sobreviveu. No começo da Eneida, Virgílio, ele canta uma coisa. Eu tenho aqui, eu mudei de aba aqui no meu computador e vou ler a primeira estrofe aqui, primeiras linhas do poema de Virgílio. Ele vai fazer o seguinte, ele vai cantar: as armas canta o varão que, fugindo das plagas de Troia, por entre os sonhos o destino, instalou-se na Itália primeiro, e de Lavínio nas praias, a impulso dos deuses por muito tempo nos mares em terra vagou sob as iras de Juno. Guerra sem fim sustentou para as bases lançar da cidade, e ao Lácio os deuses trazer o momento da gente latina, dos pais albanos primeiros e muros de Roma altanados. Que coisa linda, que coisa linda. Vigílio, deixa eu ler aqui uma coisinha para vocês, olha. Os Lusíadas de Camões, época do descobrimento do Brasil. Como é que começa os Lusíadas do Camões? As armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Tapopapana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Ou seja, Camões, ele vai imitar a Eneida, e Virgílio, por sua vez, imita Homero, e Ovídio imita Virgílio e imita Homero. Ovídio canta aquilo que Homero cantou e não cantou, e ele canta aquilo que Virgílio cantou e não cantou. Por exemplo, a apoteose de Enéas, né, a divinação de Enéas, a apoteose de Rômulo, a apoteose de Júlio César, a morte de Aquiles, essas coisas que esses
esses poetas não cantaram, Ovídio vai cantar também, né? E Camões, ele se inspira. A Eneida de Virgílio começa: as armas canta e o varão que fugindo das plagas de Troia. E Camões, as armas e os barões assinalados. Ou seja, isso daqui, que nós estamos falando de imitação, também dentro da perspectiva do mito como elemento da religião, que eu expliquei no começo, está que os atos humanos, o valor deles está no simples fato de serem uma imitatio Dei, uma imitação dos deuses. Ou seja, o mito, ele narra um ato paradigmático, um ato fundacional, um ato que é o ato exemplar. E o ser humano, o homem, tem que repetir esses atos, repetir esses gestos que foram instituídos in nihilo tempore, pelos seres metafísicos, pelos deuses, por Deus, né? O cristão, na missa, ele imita os atos de Jesus Cristo. É uma imitação. E aqui dentro o muçulmano, o verdadeiro muçulmano é aquele que consegue imitar todos os elementos da vida de Maomé. Ele tem que imitar Maomé. É uma imitação. Os atos carregados de sacralidade, eles estão inteiramente baseados na ideia de imitação. Temos que imitar. E a imitação, dentro do processo de aprendizagem, ele também é visto aqui na poesia, que os grandes poetas imitam outros grandes poetas. E estes poetas, aqui nós vamos chamá-los de poetas originais. Esse sentido de originalidade não é uma originalidade no sentido de inovação. Eu sou um autor original porque eu inovei e fiz uma coisa que ninguém fez antes. Não. Aqui, originalidade, nós estamos falando de um poeta que remonta às origens. Então, as origens de Camões, ele vai buscar na Eneida, vai buscar na Ilíada, Virgílio vai buscar em Homero, e por aí, né, sucessivamente. Ovídio também, né? O autor original é esse autor que remonta às origens, né? Então, o Virgílio, ele vai contar, no primeiro canto da Eneida, a fuga de Enéas de Troia. A cidade está pegando fogo, simplesmente. Os gregos... procurando aqui um verso, um instante, eu estou procurando aqui um verso, um dos versos mais lindos que eu já li na minha vida. Aqui, encontrei. Ah, menina, encontrei. Eu leio esse negócio aqui, eu disse, ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu fico aqui assim. eu vou chegar nesse verso rapidinho. Virgílio, ele conta, no primeiro verso, no primeiro canto da Eneida, né, como é que Enéas fugiu de Troia, carregando o seu pai, carregando o seu filho e carregando sua mulher. E o pai dele, que eu não me lembro o nome, não me lembro o nome do pai de Virgílio, do pai de Enéas, Anquises. Anquises já era velho, não podia correr, e Enéas está trazendo Anquises nos braços. Inclusive tem uma pintura que é Enéas carregando um velho nos braços, que é Anquises, segurando a mão de uma criança, e logo atrás vem uma mulher. A mulher está com um semblante meio assim desesperado, e Enéas está com um semblante assim, seguro e altivo. Ou seja, a mulher estava desesperada com medo e ele ali era o porto seguro. Enéas está tentando trazer os seus familiares e trazendo estátuas dos deuses. Né? Você não pode fundar uma nova cidade, ele está predestinado pelos deuses a fundar a nova Troia, que vai ser Roma. Mas você não pode fundar uma cidade sem a presença do culto aos deuses. Então, aqui nós vemos também, mais uma vez, a religião como um elemento civilizacional. Não existe nenhuma civilização em que seu princípio, o seu início, não esteja anclado, não esteja enraizado em um fenômeno metafísico religioso. A religião dá origem à civilização. E isso está expressado nesse símbolo, que é quando
Enéas tem que trazer as estátuas dos deuses para fundar a nova Troia. E, nesse sentido, vocês também veem na Odisseia, tem uma passagem que eu acho interessante, que é quando Odisseu chega à ilha dos Ciclopes, eles não sabem que ilha é aquela e nem se aquela ilha tem habitantes. Aí, Odisseu, ele pergunta assim, quem são os habitantes dessa ilha? Se são selvagens ou se prestam cultos aos deuses. Ou seja, se os habitantes da ilha prestam culto aos deuses, eles são civilizados, eles têm civilização, né? É uma forma que você vê, por isso que eu digo, um grande texto, você pode lê-lo sob as diversas perspectivas. Essa observação que eu fiz aqui para vocês agora, ela é uma observação que ela poderia ser mais apropriada para o campo da antropologia, né? Então, eu estou falando, no começo da aula eu falei que é necessário que vocês, ao longo do curso, da vida de estudo de vocês desenvolvam essa sensibilidade metodológica para que vocês percebam que vocês podem ver, né, uma mesma obra sobre diversas perspectivas, né, a multidisciplinaridade. Seguramente, um escritor que esteja habituado à leitura de obras literárias, com fins de criação literária, ele lê um texto literário com outros olhos, né? Quando eu estou lendo, eu leio muita literatura com os olhos do filósofo, ou seja, eu quero ler literatura para incrementar o meu conhecimento filosófico, e não propriamente estético, né? Então, são níveis de leitura que vocês vão poder, você pode ler um texto literário com um olhar de um historiador, de um sociólogo, ou também o olhar de um esteta, para compreender o aspecto estético. Então, isso aí são, como eu posso dizer, sutilezas que vocês vão desenvolvendo ao longo da vida, tá? Então, quando Enéas foge de Roma, foge de Troia, ele chega até Cartago. Cartago, que é o reino da rainha Dido, no segundo canto, e ele vai explicar, né? Ele é recebido de forma hospitalar, e ele vai explicar o que aconteceu, né? É oferecido um jantar para Enéas e a sua comitiva de sobreviventes, e ele vai contar o que aconteceu na sua trajetória até aquele momento. Então, vocês percebam que a Eneida, ela começa como a Odisseia. Ela incorpora no início a Odisseia, ou seja, ela começa com as navegações, né? E da metade da Eneida para o final, quando eles já vão chegar no solo itálico, no solo da Itália, que vai virar a ser Itália, que ela é governada pelo rei chamado Latino, que Enéas encontra Lavínia e descobre, por meio dos deuses, que Lavínia é a pretendida, né, que vai ser a rainha de Roma, da sua fundação. E aí Enéas sabe que Lavínia, o rei Latino, ele comenta que a mão da sua filha já está destinada à mão de outro grande homem chamado Rútulo. E por causa disso, aí é no momento onde Vigílio incorpora a Ilíada, porque por causa da disputa para ver quem vai se casar com Lavínia, se Enéas ou se Rútulo, é que começa-se a guerra entre os troianos e os rútulos. E dessa forma, né, a segunda parte da Eneida incorpora a Ilíada, porque é quando você começa a ler a respeito da guerra, né, que os troianos fazem. Só que é no canto 2 no canto... Eu me confundi, meus amigos. No canto 1, Enéas está navegando, chega no reino de Cartago, e quando ele começa a contar o que aconteceu no canto 2, aí você vê a descrição da fuga que ele empreende, e vocês veem a história do cavalo, né? Quando vocês leem a Odisseia, vocês sabem que Troia caiu, e que foi um estratagema montado por Odisseu.
Odisseu foi o responsável pelo estratagema, mas você não sabe que estratagema é aquele, você não lê isso. Mas é na Eneida de Virgílio, vários séculos após Homero, que você lê a continuidade do mito. E aí a história do cavalo de Troia vai aparecer aqui. Enéas vai contar, vão aparecer personagens importantes como Cassandra que não aparece na Ilíada, na Odisseia, aparece aqui, né? Cassandra, ela tenta avisar os troianos. É justamente a eloquência de Enéas contando as peripécias, como Troia caiu na corte de Dido, que faz com que ela se apaixone por ele, por tão nobre Exato, homem, né? exato. E aí, ela se apaixonando por ele, ela pede que Enéas fique em Cartago. A mesma coisa que acontece com Odisseu, quando ele vai para a ilha de Calipso. Calipso pede para que ele fique na ilha com ela e desfrute da imortalidade, porque ela era uma ninfa. Ele seria imortal. Odisseu não aceita, ele quer voltar para casa. Ele tem um destino a cumprir e ele quer, o que representaria para Odisseu ficar com Calipso? Simplesmente nada. Ele não teria glória, aquilo que eu falei no começo da aula. Ele não teria glória, ele não seria imortalizado pelo tempo. Ele viveria aquela vida ali banal, não teria glória, né? E ele se recusa e ele parte. Enéas, na corte de Dido, ele recebe a mesma proposta, mas ele recusa, não vai. E o que acontece é que, como ele recusa não ir, vocês que estão aqui, nós estamos numa turma de história. Então, vocês vão ver, quando estiverem estudando Roma, as guerras púnicas. E as guerras púnicas é as infinitas guerras que foram travadas entre Roma e Cartago. E aí, Dido, rainha de Cartago, ela fica simplesmente furiosa com Enéas e ela lança algumas maldições contra ele. E ali, naquele momento, Vigílio vai fundamentar a eterna rivalidade entre Roma e Cartago, né? E quando o Enéas está contando a sua fuga de Troia, acontece um infortúnio que a mulher dele ficou para trás, ela não conseguiu acompanhar. Ele não conseguiu trazer a mulher dele. E aí, que verso é aquele que eu disse que eu acho a coisa mais linda do mundo, que eu olhei aquele, eu disse, meu Deus do céu, eu não vou falar um palavrão aqui, não vou falar, mas dá vontade de falar aquele palavrão, que coisa maravilhosa. O verso aqui, ele fala no livro 2 da Eneida. Aqui está o texto. No final, nos últimos versos, entre o verso 784 e o verso 803 do segundo canto. Capítulo 2, no caso. Lembrando que isso aqui é a tradução do Carlos Alberto Nunes, também da Eneida. A tradução dele, se você procurar em outra tradução, vai estar completamente diferente. A forma como ele traduziu aqui foi que eu achei uma coisa assim, belíssima. Diz o verso: Enéas tentando segurar a mulher dele para que eles consigam fugir, entrar no barco e pular fora. Enéas diz assim: 3 vezes quis apertá-la no peito, cingi-la nos braços. 3 me escapou dentre os dedos no instante que eu a tinha bem presa, tal como uma brisa sutil ou imagem vazia dos sonhos. 3 vezes quis apertá-la no peito, cingi-la nos braços. 3 me escapou dentre os dedos no instante que eu a tinha bem presa, tal como a brisa sutil ou imagem vazia do sonho. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Ele tentou apertá-la 3 vezes escapou entre os meus dedos. Eu achei assim uma coisa... A primeira vez que eu li isso, eu estava dentro de um ônibus, com esse PDF, um PDF vagabundo no meu telefone, o telefone pequeno, eu lendo aqui naquele balançado, aquele ônibus ali, e eu lendo, eu disse, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu com fone de ouvido para diminuir o barulho do ônibus, né? E eu lá, me segurando para não cair no ônibus lotado e lendo
a Eneida de Virgílio. Mas tem um detalhe. A Eneida de Virgílio, ela também tem uma mesma unidade temática. A Odisseia é o retorno de Odisseu, a Ilíada é a ira de Aquiles, a cólera de Aquiles, e a Odisseia, a Eneida, é a fundação de Roma. A mesma unidade temática. E é um poema também escrito em hexâmetro, porque, como eu disse há alguns minutos atrás, é o verso par excellence, né, por excelência, da tradição épica, e, ao mesmo tempo, o Virgílio, nós já estamos, quando estamos falando de Virgílio, da Eneida, dessa época, nós já estamos dentro do contexto de literatura escrita. Uma obra propriamente literária, não mais de cultura oral, mas sim de texto literário escrito. E, ao mesmo tempo, nós não temos dúvida quanto à existência fática do autor, né? Como eu disse no começo da aula, se você pesquisar pelo tema questão homérica, quando você encontrar esse termo, é a discussão que versa sobre a possibilidade de existência ou de não existência de um poeta real chamado Homero. Não se sabe se ele de fato existiu, mas com Virgílio nós não temos essa dúvida. E aquelas repetições constantes que eu mencionei, que vocês veem na Ilíada com mais frequência, mas um pouco menos na Odisseia, vocês não veem isso na Eneida. A Eneida, ela, por ser um texto propriamente literário, já desde sempre de tradição escrita, ela também consegue ter mais, um rebuscamento um pouco maior. Tanto é que você pega o mesmo tradutor, você lê a Odisseia e a Ilíada do Carlos Alberto Nunes, e você lê a Eneida do Carlos Alberto Nunes, você sente muito mais dificuldade, você percebe que é um verso muito mais difícil de inteligir. Às vezes é mais comum e é mais frequente você, por assim dizer, perder o fio da meada. Você vem lendo, aí você... Opa, esse verso que eu acabei de ler, ou esse conjunto de versos, e eu não consegui formular bem, entender bem o sentido, né? Não consegui inteligir direito. Por que isso aconteceu? Aí deixa eu ler novamente. Isso é mais frequente na Eneida, porque é um poema mais complexo do próprio ponto de vista literário. É um poema que tem a mesma estrutura de verso, né? Um verso hexâmetro de 6 pés, de 6 tempos, mas também é um verso em termos de conteúdo, de densidade, de profundidade poética maior, né? Porque você não consegue manter esse nível de profundidade numa coisa que é propriamente oral, né? Muito se perde, mas quando você escreve, você consegue manter. E aí